A crise dos 20 e poucos anos. No episódio de hoje a gente vai falar justamente sobre essa transição que, se você não passou, você vai passar entre a fase da adolescência, né, daquela juventude muito inicial para a vida adulta. E eu falo que a minha idade preferida foi os 25 anos, e não porque nada de especial aconteceu, né? A vida estava acontecendo. Eu não digo que teve assim, nossa, meu Deus, um marco, um aprendizado. Não, foram várias coisas acontecendo durante os 25 anos, mas foi uma idade muito interessante, assim, de uma maturidade diferente dos outros anos. E aí, com 26 anos, né, que esse ano eu fiz 26 anos, vem outro tipo de maturidade. Você não é jovem demais, porque você não é tão jovem, né? Você tá mais distante dos 20. E você também não é velho demais, porque você também não tá tão perto dos, né? Não que quem tenha 40 seja velho, não me entenda mal. Mas você também não é tão, né, tão mais velho assim. E esse episódio é justamente para falar sobre essa crise. Eu estava lendo algumas matérias e também eu amo sentar numa mesa e conversar sobre esse assunto. Gente, eu simplesmente amo. Eu poderia falar sobre vida adulta por muito tempo. E aí, esses dias eu saí com os meus amigos e a gente estava sentado numa mesa. Esse assunto sempre chega, em toda mesa que eu sento ele sempre vai aparecer, porque eu gosto de perguntar para as pessoas sobre isso, sobre a vida adulta, ele sempre surge. E eu estava sentada na mesa conversando com os meus amigos e a gente começou a conversar sobre isso, sobre a vida adulta e essas responsabilidades. O assunto começou justamente quando eu disse assim, poxa vida, né? Que durante muito tempo eu me culpei por não ter ido para a faculdade primeiro e ter ido sim fazer um intercâmbio primeiro. E hoje a maioria dos meus amigos da minha idade, né, estão formados e eu ainda não. E aí uma das pessoas da mesa falou, não, mas não, você viveu outras experiências, né? Hoje eu não me culpo mais por isso, mas quando eu não estava na universidade, na faculdade, eu me culpei durante muito tempo. Até eu encontrar minha carreira, eu me culpei bastante porque eu falei, poxa vida, eu troquei a ordem, né? E aí agora eu faço o quê com isso? Mas superado essa culpa, eu estava conversando com as pessoas justamente contando sobre isso, né? Sobre a idade. E aí todo mundo colocou na mesa, assim, os pontos, sabe, que doem também em relação a ser adulto. Por exemplo, e uma das pessoas falou um ponto que eu nunca tinha pensado, assim. Você vê pessoas adultas, né? E você vê pessoas que participaram da sua infância falecendo. Por exemplo, um tio, né? Um tio que cresceu com você e, não sei, de repente ele morre. Sei lá, um artista, um personagem que você via quando era pequenininho na televisão e de repente ele morre, porque ele tá velho demais, porque ele tá idoso já, sabe? E ele morre. E é isso. São as leis naturais da vida, a idade chegar e você partir. Tá tudo bem quanto a isso. Mas também, para nós que ficamos, né, até que seja permitido, às vezes um pouco duro entender que o tempo está passando. E aí eu vejo pessoas, eu vejo adolescentes, assim, gente, que eu vi a mãe deles grávida, sabe, deles, assim, eu olho e falo, meu Deus, o tempo tá realmente passando. Hoje eu sou aquela senhora que fala assim, eu não sou senhora, tá, gente, mas assim, eu adoro, né, dizer isso, que eu sou aquelas senhorinhas que diziam... Nossa, eu vi você na barriga da sua mãe. Eu sou essa pessoa. Eu sou essa senhorinha que diz isso, né? Eu vi você na barriga da sua mãe. Eu te peguei no colo, eu te dei banho, sabe? Assim, essas coisas. E aí a crise chega justamente porque você é adulto agora. Você fala esse tipo de coisa. E você vê os desenhos que você assistia não passando mais. E esse é um episódio, sim, para expor essa crise, porque sim, eu tenho direitos de estar nela, né? Eu tenho 26 anos, e aí é completamente compreensível, assim. Eu andei fazendo algumas pesquisas, e chama adultez emergente, né? Um termo da psicologia, justamente para que eu gostaria de ter mais propriedade para poder falar isso para vocês. Mas eu achei super interessante a pesquisa e é justamente isso, né? A gente tá aí vendo as pessoas acontecerem o tempo todo e a gente se sente também numa obrigação muito grande de ser adulto, né? E ao mesmo tempo a gente tem que assumir essa responsabilidade porque é necessário.
É necessário, a gente sabe que é, sabe? Mas ao mesmo tempo a gente tem umas certas pressões aí sociais acontecendo e com o avanço da internet isso aumenta muito mais, porque a gente vê os lados das pessoas sendo publicados e a gente quer acompanhar isso também, esse mesmo ritmo, né? E aí eu vejo às vezes alguns amigos meus falam, meu Deus do céu, fulano já tá com filho. Meu Deus, fulano tá com filho, né? E aí eu me vejo estudando, eu me vejo em outra, obviamente, tá, gente? Toda vez que a gente se compara, isso eu falo o tempo todo, porque toda vez que a gente se compara, a gente desvaloriza a nossa trajetória e só valoriza o que a gente tá vendo do outro, tá? E aí eu falo isso num lugar de consciência disso, assim, porque é o que acontece. Mas é necessário dizer que isso passa pela minha cabeça com uma certa frequência. Eu falo, meu Deus, tá, o que tá acontecendo? O que eu tô fazendo? E aí eu li uma matéria, li algumas que falavam justamente que isso é completamente normal, que a gente vai passar por isso porque a gente está numa fase de transição e de também gerar muita responsabilidade, porque a gente está chegando na vida adulta e a gente está muito perto dos 30. Né? Eu sempre brincava, antes de estar com 25 anos, antes de chegar nos 26, eu brincava que até os 30 as pessoas tinham uma idade, assim, tinha era um tempo, assim, que eu considerava que as pessoas aprendiam determinadas coisas, sabe? Passou dos 30, determinadas coisas a gente não ia mudar mais, assim. Eu acho que a gente tá sempre aprendendo, mas tem coisas que vão ficar fixas em nós. E eu brincava que até os 30 a gente tinha esse tempo, sabe? E realmente, assim, eu acho que quando chega nos 30 a gente adquire algumas coisas que a gente se sente confiante, confortável com elas. E elas passam a ser nossas, assim. E é isso, a gente assume essa posição de vamos ficar com isso, sabe? Assim, eu já sou muito adulto, eu tô muito adulto. E esses dias eu tava brincando com os amigos e falando, eu quero muito chegar nos 30 anos, eu quero muito chegar nos 30 anos. É como se fosse uma idade que a gente vai ter tudo decidido, sabe? E aí vem a mesma coisa de quando você é criança, eu quero chegar nos 18 anos. Tá, o que acontece se você não se preparar para os 18 anos? E o que acontece se você não se preparar para os 30? Nada. Absolutamente nada. É isso, sabe? Você vai continuar sendo a mesma pessoa se você não se preparar. E aí eu venho pro último episódio, eu volto lá, né, no último episódio que a gente fez. Não existem circunstâncias perfeitas, existem a preparação para elas. Então, a gente precisa se preparar, sabe? Não adianta você querer comprar uma casa se você não se prepara para comprar uma casa. Não adianta você querer comprar um carro se você não se prepara para comprar um carro. E eu sou uma pessoa extremamente positiva. Meu pai do céu, assim, eu sou muito positiva. Eu já falei isso várias vezes. Hoje, um pouco menos, eu sou mais realista hoje com as coisas, porque a vida adulta chega. E aí eu vejo isso assim, uma amiga minha brincava, Ana, você é muito positiva? Esse é seu problema. E eu dizia, não, essa é minha bênção. Eu sou muito positiva, meu Deus, como eu sou positiva. Só que aí a realidade vai batendo e você vê que as coisas elas precisam ser pé no chão para acontecer também, sabe? Em alguns momentos. A gente tem, né, óbvio, eu falei isso no último episódio, é claro que eu acredito em milagre, é claro que a gente tem que ter fé para as coisas acontecerem, tem coisas que não estão nas nossas mãos, mas muita coisa tá nas nossas mãos. E a gente precisa se preparar para isso, sabe? E aí vem a responsabilidade da vida adulta. Eu tava conversando com uma amiga e ela disse pra mim assim, Ana, eu não tinha uma mentalidade de uma pessoa que quer casar, por exemplo. Ela falava assim, mesmo querendo casar. E ela me disse que conversou com uma outra amiga dela e essa amiga dela falou que sofreu muito nessa transição, sabe? De uma pessoa que quer casar pra uma pessoa que não se preparou pra casar, sabe? Então, imagina, você não tem nada pronto pra uma vida em família, para uma vida de casado, para dividir as contas. Você não se preparou para aquilo, mas ao mesmo tempo você quer. E aí como que você lida com essa transição, sabe? Obviamente, tem coisas que vão acontecer de modo repentino, é claro, mas tem coisas que a gente pode se preparar para aquilo, sabe? E aí, essa amiga falou pra mim que depois dela ter essa conversa, né, com essa amiga dela, ela começou a poupar dinheiro, começou a fazer uma reserva para
pro casamento dela, para as coisas que ela almeja quando ela estiver casada, para uma futura casa, porque a gente precisa se preparar, sabe? E aí vem a maturidade, a vida adulta batendo a porta, né? E assim, a gente precisa assumir essas responsabilidades. A gente pode muito bem ficar no lugar de vítima. Pode muito bem, gente. Nossa, eu nunca vou conseguir isso, esse lugar. Nossa, tem gente que consegue comprar uma casa com 20 anos, tem gente que consegue comprar um carro, porque tem gente de família rica, porque tem isso. A gente pode, gente, ficar nesse lugar de vítima. Pode mesmo, sabe? É muito confortável. Mas é o pior lugar de todos, porque você sempre vai estar numa posição de não conseguir nada. E eu não tô falando de conquistas materiais somente, eu tô falando de realizar os próprios sonhos, né? Eu sempre vou bater nessa tecla, porque eu acho que os sonhos vão motivando a gente a conquistar coisas, a aprender, a descobrir. Eu acredito muito nisso, eu sempre acreditei. E eu lembro que minha mãe falava pra mim assim, Ana, o lugar de vítima, ele é o mais fácil de todos, mas ele é o mais miserável, sabe? Ele é, assim, o mais, assim, desconfortável de todos no final das contas, porque no final você não leva nada, você não tem nada, você não aprendeu, você só deu desculpas o tempo inteiro. E eu tenho visto, assim, a vida adulta, que a gente tem que fugir das desculpas, sabe? O que eu mais tenho visto, assim, de ser adulta, fugir das desculpas e assumir as suas responsabilidades. E tinha um tempo que eu falava assim, eu pensava, né, comigo, assim, sozinha. Que eu penso muito, falo muito sozinha, tá, gente? O podcast é só pra eu ficar menos doido e falar com alguém pra alguém ouvir. Mas eu falo muito sozinha. Eu sempre tô conversando com os meus amigos, mas quando eu não tô conversando com os meus amigos, eu falo muito sozinha. E eu sempre falava assim comigo, pensando sozinha. Gente, eu adoraria colocar a culpa em alguém. Colocar a culpa em alguém talvez seria a melhor coisa do mundo. Porque aí você bota a culpa em alguém e acabou. A culpa é de alguém. Mas e quando você tem que assumir aquela responsabilidade, sabe? E a culpa é sua. Isso é ser adulto. Você ser maduro o suficiente para assumir as suas responsabilidades, né? E aí eu vejo essa crise dos 20 e poucos anos é justamente por isso, porque a gente se depara com essas responsabilidades e essas preparações necessárias para a vida, sabe? Se você não se preparar, você não vai conseguir fazer tal coisa. Se você não se programar, você não vai fazer X coisa ou N coisa. Você não vai, porque você precisa assumir as suas responsabilidades. E aí eu vejo isso acontecendo, assim, ultimamente tem conquistas, né, que eu almejo ter, e aí eu me deparo com isso e eu falo, gente, se eu não me preparar, isso não vai acontecer. Mas não vai acontecer porque é impossível, ou porque eu tenho que me preparar, né, e aí é isso, sabe, esse é um episódio meio em aberto para que vocês também entendam que a crise ela é normal e que ela passa. Mas a gente também precisa passar por ela, sabe? Ela passa e a gente também. Precisa aprender com ela. O que a gente vai tirar disso tudo? Que tipo de adulto nós estamos sendo? E quais desculpas a gente vem dando, sabe? Para as coisas. Ai, não consegui isso porque tal... Não. Sabe? Pare. eu falo porque eu me lembro de um episódio na minha vida, assim, muito... que foi a primeira vez que alguém falou isso comigo. Eu tava trabalhando numa fazenda de permacultura e eu conheci um argentino. E aí a gente ficou muito próximo, eu e ele. E aí uma vez eu tava fazendo alguma coisa, eu não me lembro o que era. Eu já tinha contado essa história aqui no podcast, mas vou voltar com ela, porque vem aí a responsabilidade. Eu tava fazendo alguma coisa, amassando fazendo alguma massa, não me lembro, e aí ele falou pra mim, eu dei alguma desculpa, e ele falou, Ana, você dá muitas desculpas. E eu olhei pra ele e falei, não dou não. Aí eu dei mais uma desculpa. Aí depois eu falei, que coisa, ele tá certo. E depois de uns anos eu percebi que ele tava muito certo. E aí hoje eu assim, a tonalidade de desculpa chega a me incomodar, assim. Quando eu percebo que eu tô me dando desculpas ou chega a me incomodar um pouco. As das outras pessoas eu tolero, porque eu entendo que às vezes as pessoas... é mais fácil dar uma desculpa do que lidar com a própria realidade, né? Mas aí eu realmente, assim, olho... a desculpa é o pior lugar de todos, porque a gente não consegue sair do lugar, sabe? E a gente só fica nesse lugar, assim, de colocar a culpa em alguém, de não assumir as nossas responsabilidades.
E aí é um episódio que eu não quero que você saia daqui com peso de ter que ser maduro já, sabe? Mas eu quero que você ouça esse episódio e fale, eu preciso aprender com esse momento que eu tô passando. Seja se você está na crise ou não, mas aprender algo com isso, sabe? Eu tô, assim, realmente no meio dessa crise dos 26 anos, de você olhar e falar, meu Deus, o que tá acontecendo? E aí eu li na matéria que realmente era super normal a gente questionar algumas coisas, mas eu sempre achei isso ok na vida. Eu acho que faz todo sentido a gente questionar algumas coisas na vida, porque é daí que a gente vai modificando, melhorando, aprendendo, né? E eu sempre achei isso necessário. E aí eu vi que é super normal, que isso passa em algum momento. Pode ser que nos 40 a gente tenha outra e outra. Tá tudo tranquilo quanto a isso. A gente só não pode se perder, sabe? No meio dessas crises. É só isso que eu acho. Não ficar perdido no meio delas, mas aceitar que elas fazem parte da vida e que a gente vai passar por elas. E é isso, sabe? O episódio de hoje é mais um episódio de se você estiver passando pela crise, você precisa aprender algo com ela e ser o adulto que realmente ela tá te cobrando, sabe? Que você seja, assim. Essa transição é justamente para que você veja que é isso, sabe? Que você tá crescendo e as coisas estão mudando, né? Eu até falei num episódio passado aí que eu tava conversando com uma amiga minha. E aí eu falei pra ela que a gente tá vendo os nossos pais adultos, né? A gente, como adultos. Então é um adulto olhando para outro adulto. E eu vejo os meus pais envelhecendo. E eu vejo os meus avós envelhecendo. E até contei pros meus amigos, assim, o dia que eu saí com eles, que eu chego na casa dos meus avós, é diferente hoje, assim. Quando eu chegava e quando eu era pequena, minha avó tava esperando todo mundo com almoço. E era um arroz perfeito que minha avó faz. Assim, o cheiro da casa era tudo diferente, era diferente. E aí hoje eu chego, meus avós estão mais velhos, aí eu chego, ela tá no quarto, eu tenho que ir lá, é diferente, é totalmente diferente. Alguém tem culpa? Claro que não, né? É o próprio tempo, que é a própria vida, né? Isso é natural. Mas a gente tá crescendo e a gente precisa compreender isso, né? É isso, uma hora o seu irmão não vai estar mais morando com você, ele vai casar, vai ter filho, vai ter um cachorro. Você também não vai estar morando mais com seus pais e você vai também casar e vai ter filho, um cachorro. Ou talvez não vai mudar de país e vai ter só um cachorro. Ou talvez vai ter só um filho, ou talvez vai só casar. E a vida é assim, sabe? E compreender essas oscilações, assim, dói um pouco porque a gente vê que ninguém vai te pegar do sofá e levar pra cama, né? Os meus amigos até falaram sobre isso, a gente tava citando essa fala que é super comum, assim. Ninguém vai te pegar do sofá e levar você pra cama. Você vai ficar lá, você vai dormir vendo televisão, você vai ficar lá, vai acordar de manhã e você vai continuar com a TV ligada e o sofá, e lá no sofá, né? Talvez até sem cobertor. Então, essa é a vida adulta, sabe? Esses aprendizados, assim. Eu saí da casa dos meus pais porque eu sabia que eu precisava disso. Assim, era ótimo morar com os meus pais, é claro, mas eu sou muito sinestésica, então eu preciso aprender com a prática. Eu sou assim, sempre fui, desde pequena. Eu não aprendo com teoria, é bem difícil para mim aprender com muita falação. Eu sou muito prática, assim, eu preciso fazer. E aí, morar sozinha é o meu fazer, sabe? Eu preciso aprender como que eu resolvo minhas contas, como que eu me organizo financeiramente. Mas é doloroso ao mesmo tempo, porque a gente vê que as coisas vão mudando, né? Que a vida vai acontecendo e você muda também à medida das suas escolhas. Então, é isso. O episódio de hoje, eu espero que faça sentido para você, assim como faz para mim, tá fazendo ele aqui, compartilhando com você um pouco também do que vem acontecendo comigo. Se você tá passando pela crise, pode ficar tranquilo que ela vai passar. Em algum momento ela passa para todos nós. É super normal, a gente tá só crescendo. É isso. Fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima.